Bem, amigos, hoje nós vamos aprender razão e proporção, a definição matemática de razão e proporção. Nós já sabemos que se duas grandezas aumentam, elas são diretamente proporcionais. Se duas grandezas, uma aumenta e a outra diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu tenho aqui a velocidade e o tempo, são duas grandezas. Veja que se eu aumento a velocidade do carro, diminui o tempo para chegar no local. Então eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Da mesma forma, a quantidade de dias de uma diarista e o dinheiro arrecadado. Se aumentar a quantidade de dias trabalhados, a quantidade de dinheiro arrecadado também aumenta. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então seria de certa forma mais simples você verificar se as grandezas são diretas ou inversas. Basta fazer a pergunta comparativa. Se eu aumento uma, o que acontece com a outra? Se você aumenta uma e a outra aumenta, elas são diretamente. Se você aumenta uma e a outra diminui, são inversamente proporcionais. Pois vamos ver agora matematicamente. Olha só. Se o A ele é diretamente proporcional a B, sempre que as grandezas forem diretamente proporcionais, a gente vai representar em forma de quociente. Todo quociente, toda razão, ela só pode ser feita entre grandezas diretamente proporcionais. Isso aqui é uma constante. Então, se eu fizer produto do meio pelos extremos, eu tenho que A é igual a B vezes K. Então, eu tenho aqui duas maneiras de representar grandezas diretamente proporcionais. Quando elas estão no quociente ou então separadas pela igualdade, uma de frente com a outra. São maneiras diretamente. Veja só uma situação. Quando você tem 2,48 e vai dividir por 1,2, você vê que para você fazer a divisão é bom que você elimine essa vírgula. Então você afasta duas casas aqui para a direita, fica 248, e aqui embaixo você afasta duas casas também, fica 1, 2, 0. Aí sim você pode fazer a divisão. Agora a pergunta é, por que eu aumentei duas casas em cima e tive que aumentar duas casas embaixo também? Porque o fato de elas estarem dividindo, então é porque elas são diretamente proporcionais. Tanto que eu aumentar a de cima tem que aumentar também a de baixo. Outro exemplo também que a gente pode verificar e diretamente, quando você encontra a situação do professor faz 40 x igual a 200. Tem aqui uma parte de uma equação. Então ele pode cortar 0 com 0. Por que ele pode cortar 0 com 0? Porque separado pela igualdade, eles são grandezas diretamente proporcionais. Olha, então aqui é como se eu estivesse dividindo por 10, dividindo por 10. Depois, divide por 4 dá 1, divide por 4 dá 5, aí você tem x igual a 5. Então isso é importante você identificar quem é diretamente e quem é inversamente, porque se for diretamente a gente vai dividir uma pela outra. Agora veja a situação em que o A é inversamente proporcional a B. Se duas grandezas são inversamente proporcionais, então nós vamos representá-la em forma de multiplicação, de produto. Toda e qualquer multiplicação que você encontrar por aí, saiba que esses valores, essas grandezas, são inversamente proporcionais. Isso aqui é uma constante. Se eu fizer também produto meio pelos extremos, eu tenho que A é igual a K sobre B. Eu tenho duas maneiras agora de representar grandezas inversamente proporcionais. Quando nós estamos multiplicando uma com a outra, ou então na igualdade elas estão em diagonal. Elas não estão como diretamente assim uma de frente com a outra. Elas estão em diagonais. Um exemplo seria o seguinte, se eu pegar 0,02 multiplicado por 4.000, veja que eu aumento duas casas para cá, fica 2, e aqui eu diminuo duas casas, fica 40. 2 vezes 40, nós temos 80. Por que eu aumentei duas casas de um lado e tive que diminuir duas do outro lado? Porque está multiplicando e multiplicação só pode ser feita entre grandezas inversamente proporcionais. Da mesma forma também, quando eu tenho a expressão, se eu colocar uma proporção,
Veja então agora a situação. A sobre B é igual a C sobre D. Isto é uma proporção. Analisando aquela proporção, a gente percebe que quem está na horizontal ou quem está na vertical são grandezas diretamente proporcionais. Mas, se numa proporção A sobre B é igual a C sobre D, quem tiver em diagonal são grandezas inversamente proporcionais. Um exemplo que pode ser aplicado em várias questões é o seguinte, olha só. Pressão é a força sobre a área de contato. A pressão de aplicação, ela é a força de aplicação dividido pela área de contato. Veja que isso aqui é uma proporção. E veja que pressão e força estão na horizontal, então eles são diretamente proporcionais. Veja que pressão e área estão em diagonal, eles são inversamente proporcionais. Então, se eu aumentar a área, diminuirá a pressão. Se eu aumentar a força, aumentará a pressão. Então, a gente pode perceber qualquer situação que for colocada. Se eu colocar uma outra relação, que seria densidade demográfica. É o número de habitantes pela área ocupada. Veja que a densidade demográfica ela é diretamente ao número de habitantes e inversamente à área. Se a gente aumentar a área, vai diminuir a densidade demográfica. Se eu aumentar o número de habitantes, vai aumentar a densidade demográfica. Um outro exemplo também pode ser matemática financeira. O VPL é o valor nominal sendo descapitalizado. Veja que aqui é uma taxa, aqui é o valor nominal, aqui é o VPL. Então eu pergunto a vocês, se eu aumentar a taxa, o que acontece com o VPL? Ele diminui. Se eu aumentar o valor nominal, o que acontece com o VPL? Ele aumenta. Posso pegar também a segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Veja que massa e força são diretamente, se aumentar a massa, aumenta a força. A aceleração e força também é diretamente, se aumenta a aceleração, aumenta a força. Já a aceleração e a massa são inversamente. Se você aumentar a aceleração, você diminui a massa para permanecer a constante força. Então veja que são várias expressões que eu posso colocar de física, química, matemática e você já consegue fazer identificação. Para um outro exemplo, vamos analisar agora a seguinte situação. Imagine a situação onde você tem 34 vezes 32 dividido por 49 vezes 25. Isso igual a 17 vezes, vou botar aqui 8, aqui coloca 20 e aqui coloca 14. E botar bem aqui a incógnita x. Eu tenho aí uma proporção onde tem 34 vezes 32 dividido por 49 vezes 25 igual a 17 vezes 8 vezes x dividido por 14 vezes 20. Nesse caso, o aluno geralmente ele pode multiplicar todo mundo, fazer aquela conta monstro. A gente pode simplificar. Lembrando que simplificar é dividir. Eu só posso dividir se eles forem diretamente proporcionais, ou seja, se estiver na horizontal ou na vertical. Então vou começar, olha, 17 e 34, eles são diretamente proporcionais. Então, dividindo por 17 vale 1, dividindo por 17 vale 2. O 32 e o 8 também são diretamente. Por 8 vale 1, por 8 vale 4. O 49 e o 14 também são diretamente. Veja, por 7 vale 2, por 7 vale 7. O 25 e o 20 também são diretamente proporcionais. Então, por 5 vale 5, por 5 vale 4. E aí ficou a expressão aonde? Eu posso cortar 2 com 2 ou 4 com 4? Não, porque em diagonal eles são inversamente proporcionais. Inversamente se multiplica, não se divide. E cada corte desse é uma divisão. Então, eu não posso multiplicar mais nada, ficando 7 vezes 5 vezes x, eu estou multiplicando, porque sou inversamente, dá 35x.
igual a 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 8, 64. Aí você tem x é igual a 64 sobre 35. Você tem uma situação onde faz essa aplicação. Vamos ver agora uma outra situação de uma regra de 3, que também você pode fazer a aplicação da mesma forma. Veja. Bom, então está aí a questão. Para fazer essa regra de 3, a gente não precisa mais usar setas depois desse conhecimento adquirido. Primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as grandezas. Olha, quantidade de mineiros, quantidade de dias e quantidade de toneladas. Essas grandezas é que você vai identificar a seleção diretamente ou inversamente. Vamos ver a pergunta. A pergunta é quanto tempo, ou seja, quantos dias. Eu vou colocar tudo em relação a dias, está aqui, dias. Então me diga, dias e mineiros são diretamente ou inversamente? Se você aumenta a quantidade de mineiros, então diminui a quantidade de dias. Eles são inversamente. Se eles são inversamente, a gente vai multiplicar dias e quantidade de mineiros. Ainda dias e toneladas. Veja, se eu aumentar a quantidade de dias, vai aumentar a quantidade de toneladas. Eles são diretamente. Se é diretamente, a gente divide. Então essa questão ela vai ser trabalhada exatamente essa identificação, essa grandeza aí. Então olha só, vamos fazer as substituições diretas. 15 mineiros trabalhando durante 30 dias extraíram 3,5 toneladas. Então repetindo, olha, dias, 15 dias, 30 mineiros. Então, veja de acordo com o enunciado. Dias, 30 dias, 15 mineiros extraíram 3,5 toneladas. Então, quantos dias 20 mineiros vão extrair 7 toneladas? Nesse caso, nós teremos o quê? Vamos simplificar como eu fiz. Olha, 3,5 com 7 é diretamente. Então, por 3,5 vale 1, por 3,5 vale 2. Posso cortar o 0 com 0. Cortei 0 com 0 e cortar 2 com 2. Ficou x igual a 15 vezes 3. X é igual a 45 dias. Essa é a resposta. Agora, um exercício que você terá que fazer no seu módulo 5. Veja, na questão 3 do módulo 5, a gente identificou que é direto ou inverso. Está faltando montar as constantes. Então, na letra A, você vê que ele fala de máquinas e peças. Máquinas e peças. Quanto mais máquinas, mais peças. Ela é diretamente. Então, você tem máquinas e peças, já que elas são diretamente, nós vamos dividir máquinas sobre peças. Isso é uma constante de proporcionalidade. Para montar a proporção, a gente vai igualar a M1P1 igual M2P2. Isto é a proporção entre máquinas e peças. Na letra B você já tem o tempo e a quantidade de funcionários. O número de funcionários e o tempo são grandezas inversas proporcionais, porque se eu aumentar a quantidade de funcionários, vai diminuir o tempo de execução da obra. Se eles são inversamente, então eu vou multiplicar. Isto é a razão. Para montar a proporção, nós temos N1T1 igual N2T2. Esta é a proporção inversa. Lá na letra K, você tem dias, você tem a quantidade de horas trabalhadas por dia e você tem o tamanho do serviço. Veja que essas grandezas a gente tem que colocar em relação a uma, como foi feita na questão anterior. Olha, vou colocar em relação a dias. Dias com horas e dias com tamanho do serviço. Dias e horas. Se eu aumentar os dias, diminui as horas de trabalho. Então são inversamente proporcionais. Se é inversamente, a gente multiplica. Já os dias e o tamanho do serviço são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais dias, maior o tamanho do serviço. Se é diretamente, eu divido. Isso é a razão. A proporção seria D1H1T1 igual D2H2T2. Ou seja, no seu caderno, você vai colocar, responder a terceira questão baseada nisso.
Para quê? Para futuramente você desenvolver uma regra de 3 como essa. Veja que eu tenho na questão, olha, dias 1, mineiro 1, T1, igual dias 2, mineiro 2 e o T2, ou seja, o antes e o depois. Monta-se a proporção e resolve a questão. Bem, agora nós vamos para o módulo 5, você vai resolver a terceira questão, você vai continuar agora, vai montar as proporções. E posteriormente, nas questões de casa, regra de 3, você vai tentar fazer dessa forma. Então, um abraço para vocês e até a próxima.